Rolex. Hoje, sinônimo absoluto de luxo, precisão e status. Uma marca presente no pulso de reis, atletas lendários, magnatas e artistas. Uma coroa dourada que não representa apenas tempo, mas poder. Só que nada disso parecia possível em 1905, quando um jovem órfão de apenas 24 anos, sem herança, sem recursos e sem sobrenome famoso, ousou sonhar em criar o relógio mais desejado do planeta. O nome dele? Hans Wilsdorf. A história começa ainda mais cedo. Imagine um garoto de apenas 12 anos, vivendo na Baviera, Alemanha, quando de repente perde os pais. Nada de fortuna, nada de proteção, apenas a dura realidade de um orfanato e a sensação de que o mundo havia lhe negado qualquer privilégio. Hans cresceu sem a segurança de uma família, mas herdou algo mais valioso que qualquer patrimônio. Uma obsessão silenciosa pela ordem, pelo detalhe e pela perfeição. Em um mundo caótico, ele queria medir o tempo, talvez porque o tempo fosse a única coisa que não podiam tirar dele. Já adolescente, Hans começou a trabalhar em uma empresa de relógios em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, o coração da relojoaria mundial. Enquanto outros viam apenas engrenagens e ponteiros, ele via uma metáfora da vida. Cada peça tinha um papel. Cada engrenagem precisava ser precisa. Cada segundo importava. Ele absorveu aquele universo como uma esponja, estudando silenciosamente, aprendendo o ofício que poucos dominavam. Não era apenas um emprego, era o nascimento de um propósito. Em 1905, já vivendo em Londres, Hans decidiu que não seria apenas um funcionário. Ele queria sua própria empresa. Mas quem confiaria em um órfão sem fortuna para criar uma marca em um mercado dominado por gigantes suíços centenários? Ninguém. Então ele fez o que poucos ousariam. Fundou a Wilsdorf Davis, com o dinheiro de um pequeno empréstimo e a ajuda de seu cunhado. A missão era ousada: fabricar relógios de pulso precisos e elegantes, em uma época em que os homens ainda consideravam os relógios de bolso o verdadeiro símbolo de status. E aqui está a ironia. Naquela época, os relógios de pulso eram vistos como frágeis, femininos, pouco confiáveis. Para a sociedade, Hans estava desperdiçando tempo e recursos. Mas ele acreditava que o futuro estava preso ao pulso humano, não ao bolso do colete. Ele desafiou as convenções com teimosia quase irracional. O jovem órfão que todos subestimavam estava prestes a virar o jogo. Ele escolheu o nome Rolex por uma razão curiosa. Queria algo curto, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que coubesse perfeitamente no mostrador dos relógios. 5 letras que não significavam nada, mas que em pouco tempo significariam tudo. Assim nasceu a coroa, que mais tarde reinaria sobre o tempo. O início não foi nada glamuroso. Hans batia de porta em porta para convencer joalheiros a vender seus relógios. Enfrentava olhares de desprezo, respostas frias e gargalhadas disfarçadas. Quem confiaria em um garoto insistente com um nome estranho gravado no mostrador? Mas ele não desistiu. Sua obsessão era maior que o ridículo. Ele não queria apenas vender relógios. Ele queria redefinir o tempo. Hans Wilsdorf não tinha pedigree. Não tinha sobrenome suíço, nem linhagem de relojoeiros, nem fortuna para sustentar um projeto ambicioso. Mas tinha algo que a maioria não tinha: uma obsessão. Ele acreditava que o relógio de pulso não era um modismo passageiro, mas o futuro. Era preciso coragem para defender isso em 1905. Quando homens de verdade ainda ostentavam apenas relógios de bolso. Para muitos, usar um relógio no pulso era coisa de mulher. Hans ria desse preconceito em silêncio. Ele sabia que o tempo estava do lado dele. Com sua pequena empresa, a Wilsdorf Davis,
começou a importar mecanismos suíços de alta qualidade e montá-los em caixas elegantes na Inglaterra. Mas seu desafio não era apenas vender. Era convencer o mundo de que aqueles pequenos relógios podiam ser confiáveis. A reputação era o verdadeiro campo de batalha. E ninguém estava disposto a acreditar em um garoto que aparecia com um nome estranho estampado em um mostrador minúsculo. Foi então que Hans decidiu algo radical. Se o mundo não confiava nos relógios de pulso, ele provaria de forma inquestionável que eram os mais confiáveis do planeta. Em 1910, um Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso do mundo a receber o certificado oficial de precisão do Observatório de Bienne. Poucos anos depois, em 1914, outro Rolex conquistava o prestigioso certificado de classe A do Observatório de Kew, na Inglaterra. Uma honra que até então era reservada a cronômetros de navio usados para navegação. Com isso, Hans havia quebrado a espinha do preconceito. O que era visto como frágil e inútil passou a ser associado à precisão e excelência. Ele havia virado o jogo, mas não parou aí. Wilsdorf entendia algo que muitos concorrentes ainda ignoravam. Um relógio não era apenas uma ferramenta, mas um símbolo. Era uma extensão da identidade de quem o usava. E para transformar seu produto em símbolo, ele precisava de histórias, de feitos, de conquistas que provassem que um Rolex não era apenas bonito, era indestrutível. Em 1926, a Rolex apresentou o Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água. Para provar sua resistência, Hans teve uma ideia ousada. Emprestou o modelo para Mercedes Gleitze, a primeira mulher britânica a atravessar o Canal da Mancha a nado. Ela passou mais de 10 horas dentro da água gelada e o relógio saiu funcionando perfeitamente. Hans transformou isso em manchete de jornal, estampando anúncios que mostravam a proeza. Foi o nascimento da Rolex como mito. A estratégia era genial. Não bastava fabricar relógios, era preciso colocá-los em contextos extremos. Assim, quando alpinistas escalaram o Everest, lá estava um Rolex em seus pulsos. Quando pilotos atravessaram oceanos, um Rolex marcava cada segundo. Quando mergulhadores exploravam as profundezas, um Rolex os acompanhava. A marca não era apenas luxo, era resistência, era coragem, era aventura. Enquanto isso, Hans permanecia obcecado por controle. Cada detalhe da empresa, cada anúncio, cada peça produzida tinha que refletir sua visão de perfeição. Ele não queria apenas vender relógios, queria vender uma promessa, a de que o tempo, em suas mãos, não era um inimigo caótico, mas um aliado confiável. E essa promessa, gravada no pulso de exploradores, atletas e visionários, começou a se espalhar pelo mundo. Quando a Grande Depressão atingiu o planeta, muitas empresas quebraram. Mas Hans manteve a Rolex firme. E não apenas firme. Em 1931, apresentou outra inovação. O Perpetual, primeiro mecanismo de corda automática com rotor, precursor de todos os relógios automáticos modernos. Mais uma vez, a coroa estava um passo à frente. Hans Wilsdorf não estava apenas criando relógios, estava criando uma narrativa. O órfão sem nada se transformava no guardião do tempo. O garoto sem herança construía uma coroa que reinaria sobre os pulsos de milionários e reis. A cada década, a Rolex não apenas sobrevivia, ela definia o padrão que os outros tentavam alcançar. O mundo estava em crise. A Grande Depressão havia devastado economias, destruído impérios empresariais e deixado milhões à deriva. Mas no meio do caos, um homem sem herança e sem raízes aristocráticas seguia firme em sua obsessão, Hans Wilsdorf. Enquanto os gigantes da relojoaria perdiam espaço, ele não apenas sobreviveu, ele aproveitou o colapso para reafirmar a Rolex como sinônimo de excelência. E o que parecia loucura se transformou em estratégia. Aos olhos de Wilsdorf, cada crise era uma oportunidade de provar que a Rolex não era apenas uma marca, era um monumento.
Ele sabia que, em tempos de instabilidade, as pessoas buscavam símbolos de permanência, objetos que pudessem representar segurança em meio ao colapso. O tempo, sempre implacável, podia ser controlado em seus pulsos, e não havia nada mais poderoso do que vender a ideia de que, mesmo quando tudo falha, seu Rolex continua a marcar cada segundo com perfeição. A estratégia não era só técnica, era psicológica. Hans entendia que o relógio não era um instrumento, era um talismã. Algo que dizia: eu tenho controle sobre o tempo, mesmo quando o mundo está desmoronando. Esse era o apelo. Não se tratava de vender aço e engrenagens, mas poder, permanência e até imortalidade. Nos anos 1930 e 1940, Rolex começou a se posicionar não apenas como um acessório de precisão, mas como companheiro de feitos históricos. A marca foi associada a exploradores, aviadores, mergulhadores. O objetivo era claro: transformar o nome Rolex em sinônimo de coragem e grandeza. Cada vez que um piloto atravessava o Atlântico, cada vez que um alpinista escalava o Everest, cada vez que um mergulhador explorava as profundezas, Hans fazia questão de que um Rolex estivesse lá e que o mundo soubesse disso. A genialidade estava no detalhe. Esses feitos não eram apenas propaganda, eram provas. Provas de que a Rolex podia sobreviver onde outros falhavam. Era como se Hans dissesse ao público: se este relógio sobreviveu ao Everest, por que você duvida que sobreviverá ao seu escritório? O contraste era brutal, mas eficaz. E por trás disso, havia algo ainda mais inquietante. Hans era um obcecado por controle. Ele não aceitava imperfeições, não tolerava descuidos. Cada anúncio era revisado minuciosamente. Cada palavra pesava. O nome da marca, por exemplo, foi escolhido porque podia ser pronunciado com facilidade em qualquer idioma. Mas não bastava ser curto. Tinha que ser simétrico, memorável, quase hipnótico. Rolex. 5 letras que se fixavam na mente como uma coroa cravada em ouro. Hans também entendeu cedo o valor da imagem. Ele sabia que um relógio não precisava apenas funcionar, precisava parecer eterno. Foi por isso que, desde os anos 1940, ele estabeleceu uma identidade visual rígida. A coroa dourada, símbolo de soberania, o mostrador limpo, sem exageros, o nome sempre destacado de forma elegante, como se fosse uma assinatura de rei. Rolex não era apenas um produto, era uma assinatura de poder. E para consolidar esse poder, ele tomou uma decisão radical. Em vez de vender a empresa ou abrir capital para investidores, em 1945, Hans criou a Fundação Hans Wilsdorf, transferindo suas ações da Rolex para a entidade. Isso significava que a marca nunca estaria nas mãos de especuladores. Ela existiria além da vida dele com uma única missão: manter o padrão de excelência e reinvestir os lucros no próprio crescimento. Wilsdorf não queria apenas construir uma empresa. Queria erguer um império intocável, protegido contra a mediocridade. Essa obsessão se refletia em tudo. Para Hans, cada Rolex era mais que um relógio. Era um pedaço de sua própria alma, um reflexo de sua obsessão pela ordem em um mundo caótico. Ele nunca se casou de novo após a morte da esposa. Nunca teve filhos. Seu verdadeiro herdeiro era a marca. Seu único legado era a coroa. E quanto mais a Rolex crescia, mais ela se distanciava da concorrência. Outras empresas vendiam relógios. Hans vendia tempo. E tempo, como todos sabem, é o ativo mais valioso de todos. O mundo havia mudado. As bombas tinham caído, cidades inteiras foram reduzidas a cinzas, e uma nova ordem mundial emergia após a Segunda Guerra. Para muitos empresários, aquele era o momento de recomeçar do zero, mas para Hans Wilsdorf, o órfão que sonhava em domar o tempo, era o momento de consolidar um império. Se até então a Rolex já era sinônimo de resistência, agora precisava ser algo maior. Precisava se tornar um ícone de luxo, status e poder em escala global. Hans entendeu rápido que o pós-guerra traria algo novo.
uma classe emergente de pessoas que desejava símbolos. O mundo estava cansado da escassez, da miséria e da destruição. Havia fome de progresso, de abundância, de reconstrução. As pessoas buscavam não apenas sobreviver, mas mostrar ao mundo que tinham vencido. E nada representava melhor esse novo espírito do que o luxo. Rolex se posicionou como a coroa desse desejo. Não era apenas mais um relógio suíço. Era a marca que sobrevivera à guerra, que acompanhara exploradores em feitos extremos, que estava presente nos pulsos de homens que arriscavam a vida em nome do impossível. Para Hans, não bastava vender relógios. Era preciso vender a ideia de que possuir um Rolex era participar de uma elite invisível, um círculo de poderosos que tinham algo em comum: o domínio sobre o tempo. Nos anos 1950, Wilsdorf investiu pesadamente em associações estratégicas. Ele sabia que a propaganda tradicional tinha limites. Então, em vez de simplesmente anunciar, associou a marca a feitos lendários. Quando Edmund Hillary e Tenzin Norgay conquistaram o topo do Everest em 1953, Rolex estava lá. Quando Jacques Piccard desceu às profundezas da Fossa das Marianas, em 1960, um Rolex Deep Sea Special estava preso no casco do batiscafo e sobreviveu intacto à pressão absurda das águas. Eram esses feitos que transformavam a marca em mito. Mas Hans não parava. Ele queria que cada modelo carregasse uma história, uma aura própria. Foi nesse período que nasceram ícones como o Submariner, em 1953, pensado para mergulhadores profissionais, e o GMT Master, em 1955, desenvolvido em parceria com a Pan Am para pilotos que cruzavam fusos horários. Não eram apenas relógios funcionais. Eram símbolos de profissões e estilos de vida que representavam aventura, exploração e conquista. Quem usava um Rolex não carregava apenas aço e engrenagens, mas um pedaço de uma narrativa maior. A Rolex começou a dominar não só pela inovação técnica, mas pela construção de uma identidade que transcendeu o objeto. O design simples, elegante e atemporal criava uma ilusão poderosa. Um Rolex comprado em 1955 ainda podia ser usado em 1985 sem parecer antiquado. Essa atemporalidade era, em si, um produto. Enquanto outras marcas seguiam modas passageiras, a Rolex se tornava sinônimo de permanência. E aqui entra outro detalhe brilhante da estratégia de Hans Wilsdorf: o controle absoluto sobre a distribuição. Rolex não podia ser encontrada em qualquer lugar. Não era um produto de massa. Hans criou uma rede de revendedores cuidadosamente selecionados, impondo padrões rígidos de apresentação e serviço. Quem vendia Rolex não vendia apenas relógios, vendia prestígio. A experiência da compra era parte do mito. O cliente não estava adquirindo um acessório, mas entrando em uma irmandade invisível, marcada pela coroa dourada. Na década de 1960, Rolex já era mais do que uma empresa. Era um emblema cultural. Estava no pulso de atores de Hollywood, de chefes de estado, de atletas lendários. Quando Paul Newman apareceu usando um Daytona, o relógio passou de acessório a relíquia. Quando Winston Churchill usava seu Rolex, ele transmitia não apenas pontualidade, mas a imagem de liderança e poder. Cada vez mais, o relógio deixava de ser uma ferramenta para se tornar uma extensão da própria identidade. Hans observava tudo isso com uma disciplina quase militar. Ele sabia que marcas nascem e morrem todos os dias, mas só sobrevivem aquelas que conseguem se tornar símbolos. E a Rolex já não era apenas símbolo de precisão, era símbolo de vitória, de sucesso, de poder. Mesmo com o avanço da tecnologia, Wilsdorf nunca se intimidou. Quando o relógio de quartzo surgiu no Japão e ameaçou destruir a relojoaria mecânica suíça nos anos 1970, Rolex manteve-se fiel ao seu DNA. Enquanto outros correram para produzir em massa, Rolex reforçou sua imagem de exclusividade, luxo e tradição. Paradoxalmente, essa teimosia a salvou. O que parecia atraso
virou diferencial. O mundo se enchia de relógios descartáveis, mas Rolex permanecia como o símbolo daquilo que era eterno. E por trás de tudo estava Hans Wilsdorf, o órfão que nunca esqueceu a dor de perder os pais cedo demais. Para ele, talvez o verdadeiro propósito nunca tenha sido apenas vender relógios. Talvez em sua mente cada Rolex fosse uma forma de lutar contra o esquecimento, uma forma de desafiar o destino que havia lhe arrancado tudo. Criar algo eterno era, no fundo, a sua vingança contra o tempo que o havia marcado tão cruelmente. Hans Wilsdorf sempre teve consciência de sua mortalidade. O menino órfão nunca esqueceu o peso da ausência dos pais e a fragilidade da vida. Esse fantasma o acompanhou mesmo quando já era um dos homens mais poderosos da relojoaria mundial. Para ele, a pergunta não era apenas como construir a Rolex, mas como garantir que ela sobreviveria a ele. Não queria que seu império se tornasse mais uma empresa engolida por herdeiros incompetentes, dividida entre investidores gananciosos ou vendida para conglomerados que diluiriam seu legado em estatísticas de mercado. Foi assim que nasceu uma das decisões mais radicais e visionárias da história dos negócios: a criação da Fundação Hans Wilsdorf, em 1945. Enquanto outras marcas suíças ainda estavam se recuperando do pós-guerra, Wilsdorf já pensava décadas à frente. Ele transferiu a totalidade de suas ações da Rolex para a fundação, tornando impossível que investidores externos assumissem o controle. Isso significava que a Rolex, diferentemente da maioria das empresas, jamais seria negociada em bolsas de valores, jamais teria que se curvar às pressões trimestrais de acionistas, jamais seria sacrificada em nome de lucros imediatos. Hans transformou sua empresa em um guardião de si mesma. A fundação tinha uma missão clara: reinvestir os lucros no crescimento da Rolex e em causas beneficentes. Essa estrutura blindada garantia que o padrão de excelência jamais seria comprometido por pressa, ganância ou mediocridade. Ele havia criado, em essência, uma fortaleza contra o tempo e contra a corrupção do poder. Para Wilsdorf, isso não era apenas uma jogada estratégica, era uma filosofia de vida. Ele sabia que o poder sem propósito se dissolve e queria que a Rolex fosse mais que um símbolo de luxo. Queria que fosse uma entidade quase imortal, independente de indivíduos, sustentada apenas por princípios. Assim como os relógios que criava, a própria empresa deveria ser um mecanismo eterno, funcionando com precisão, geração após geração. Esse gesto também revelava um lado íntimo de Hans. Ele não tinha filhos. Não havia um herdeiro de sangue para carregar sua obra. A Rolex era seu filho, seu legado, sua descendência. A fundação foi a maneira que encontrou de garantir que essa criança cresceria protegida sem cair em mãos erradas. Cada decisão de design, cada inovação técnica, cada campanha épica que associava a marca a feitos extraordinários, estava agora amparada por uma estrutura jurídica que a protegeria da destruição. Mas a genialidade não parava aí. Wilsdorf entendeu que a Rolex precisava cultivar não apenas clientes, mas devotos. E a fundação ajudava a sustentar isso porque cada compra de um Rolex passava a carregar um peso simbólico. Não era apenas adquirir um objeto de luxo, era participar de uma história protegida por um homem que havia se recusado a deixar sua obra morrer. Em um mundo onde empresas mudam de dono, como se trocam de camisa, Rolex permanecia intacta, fiel ao espírito de seu fundador. Essa blindagem também permitiu que a marca mantivesse um ritmo próprio. Enquanto concorrentes se apressavam em seguir modismos, Rolex podia se dar ao luxo da paciência. Cada novo modelo era pensado para durar décadas, não temporadas. Essa lentidão estratégica, que para muitos seria uma fraqueza, tornou-se sua maior força. O público sabia, quando a Rolex lançava algo novo, era porque havia sido testado, refinado e aperfeiçoado até a obsessão.
Wilsdorf tinha consciência de que estava construindo não apenas uma marca, mas uma dinastia sem herdeiros. A Rolex era a extensão de sua vontade de vencer a morte, de transformar dor em permanência. O órfão que perdera tudo queria deixar algo que jamais pudesse ser perdido. A fundação foi sua resposta. Um escudo contra a decadência, uma garantia de que, mesmo após sua morte em 1960, a coroa continuaria a brilhar no pulso dos poderosos. E foi exatamente isso que aconteceu. Décadas depois, Rolex continuava crescendo, enquanto outras marcas desapareceram ou foram compradas. A fundação permitiu que a empresa não fosse sugada pela crise do quartzo dos anos 1970, quando relógios digitais japoneses devastaram a indústria suíça. Muitas casas tradicionais tombaram, mas a Rolex, fiel à mecânica, atravessou a tormenta intacta. Por quê? Porque não tinha investidores cobrando soluções rápidas e baratas. Tinha apenas o legado de Hans Wilsdorf, exigindo perfeição e permanência. No fundo, a decisão da fundação foi a jogada final de um gênio estratégico. Hans havia descoberto como driblar até o tempo. Não apenas com engrenagens, mas com uma estrutura que perpetuaria sua visão além da própria vida. Ele transformou o próprio negócio em algo imune à morte. Como se dissesse, eu posso partir, mas o tempo que criei continua. Hans Wilsdorf envelhecia, mas sua mente permanecia afiada, como as engrenagens que havia manipulado durante toda a vida. Nos anos 1950, já era reconhecido como um titã da relojoaria mundial. O visionário que havia transformado um objeto desprezado em símbolo máximo de poder e prestígio. Mas por trás da imagem pública, havia um homem marcado pela solidão. Viúvo desde 1944 e sem filhos, ele caminhava pelos corredores da Rolex como um rei sem herdeiros. Para muitos, isso seria motivo de amargura. Para Hans, foi combustível. Se não podia transferir seu legado a uma família de sangue, transferiria para algo maior. Uma entidade que carregaria seu nome de forma invisível, mas eterna. A Fundação Hans Wilsdorf não era apenas uma estrutura jurídica. Era a encarnação de sua obsessão. Um mecanismo que, assim como os relógios que criava, continuaria funcionando muito depois que suas mãos parassem de girar engrenagens. No fim da vida, Wilsdorf se tornou ainda mais meticuloso. Cada decisão da Rolex passava por ele. Ele era descrito como um homem reservado, quase austero, mas de olhar penetrante e fala precisa. Não desperdiçava palavras, nem tolerava a imperfeição. Aos funcionários, dizia que a Rolex não era uma empresa qualquer, era um monumento. Repetia constantemente: o que construímos aqui não é para uma geração, é para séculos. Essa visão moldava cada detalhe. Os modelos lançados no final dos anos 1950 e início dos 1960, como o Day-Date, também conhecido como o relógio dos presidentes, não eram apenas inovações técnicas, eram afirmações culturais. O Day-Date mostrava não apenas as horas, mas o dia e a data completos, e logo foi adotado por líderes políticos, empresários e figuras de poder ao redor do mundo. Para Hans, ver presidentes usando sua criação era mais do que marketing, era a validação definitiva de sua ambição. O órfão de infância pobre havia se tornado guardião do tempo dos reis. Mas a idade avançava. Nos últimos anos, a saúde começou a fraquejar. Hans, que sempre buscou controlar tudo, sabia que havia um inimigo impossível de derrotar: o próprio tempo. Só que, ao contrário da maioria dos homens, ele já havia preparado sua vitória póstuma. A fundação estava pronta para assumir, blindada contra especuladores, protegida contra a fragmentação, estruturada para reinvestir lucros no crescimento da Rolex e em obras de caridade. Era a última jogada de um mestre que havia passado a vida inteira antecipando movimentos. Em 1960, aos 79 anos, Hans Wilsdorf faleceu em Genebra. Não deixou filhos, não deixou testamentos disputados, não deixou rastros de decadência.
deixou apenas a Rolex, sólida, intacta, imortalizada. Para o mundo, parecia o fim de uma era. Para a fundação, era apenas o início da eternidade da marca. A transição foi quase invisível para o público. A Rolex continuou sua trajetória como se Hans ainda estivesse ali, supervisionando cada detalhe. Essa era a genialidade do plano. A fundação não apenas preservava o negócio, preservava a mentalidade. Decisões eram tomadas dentro dos princípios que ele havia estabelecido. E assim, mesmo morto, Wilsdorf permanecia vivo em cada Rolex que saía da fábrica. Décadas depois, a estratégia mostrou sua força. Enquanto outras casas relojoeiras se venderam para conglomerados internacionais, a Rolex permaneceu independente. Enquanto a indústria suíça tremia com a crise do quartzo nos anos 1970, Rolex manteve sua identidade mecânica e atravessou a tempestade sem perder prestígio. Enquanto marcas tradicionais lutavam para sobreviver, Rolex crescia, consolidando-se como sinônimo universal de luxo. Hoje, Rolex não é apenas uma empresa de relógios, é uma instituição cultural. Está nos pulsos de estrelas de cinema, líderes mundiais, atletas e até mesmo exploradores modernos. Cada modelo tem sua lenda, cada peça é um fragmento da visão de um homem que ousou transformar dor em permanência. O menino órfão que perdeu tudo decidiu criar algo que não pudesse ser perdido. E conseguiu. Hans Wilsdorf morreu em 1960, mas sua coroa ainda brilha. E continuará brilhando, marcando cada segundo, como se desafiasse o próprio tempo que um dia tentou destruí-lo. Hans Wilsdorf se foi em 1960, mas sua ausência quase não foi sentida no pulso do mundo. Isso porque ele não havia apenas criado uma marca, havia criado um sistema. A Fundação Hans Wilsdorf assumiu o trono invisível, mantendo a Rolex fiel ao DNA do fundador. Enquanto outras empresas mergulhavam em disputas familiares, vendas apressadas e guerras internas, Rolex permanecia como uma fortaleza silenciosa, intocada pelo caos externo. A coroa não havia perdido o brilho. Os anos 1960 e 1970 trouxeram mudanças sísmicas para a relojoaria. Foi a era da chamada crise do quartzo. O Japão, com empresas como a Seiko, introduziu relógios de quartzo baratos, extremamente precisos e fáceis de produzir em escala. O mundo enlouqueceu. De repente, milhões de consumidores abandonaram os relógios mecânicos suíços, que pareciam lentos, caros e antiquados. Muitas marcas históricas quebraram. Outras, desesperadas, traíram suas origens para seguir o movimento do quartzo, mas não a Rolex. E aqui se vê a genialidade do legado de Hans. Livre da pressão de acionistas, a Rolex não correu para competir no preço ou na velocidade. Manteve-se fiel ao que sempre foi, o guardião da tradição mecânica. Quando dezenas de empresas fecharam suas portas, Rolex permaneceu como bastião de permanência. E, ironicamente, foi justamente essa teimosia que a salvou. Quando a moda do quartzo perdeu força e os consumidores voltaram a buscar autenticidade e herança, Rolex já estava posicionada como a marca que nunca havia se vendido. Nos anos 1980 e 1990, a Rolex se consolidou como o símbolo máximo do luxo global. O logotipo da coroa não representava apenas relógios, representava poder. Um Rolex era passaporte silencioso para círculos de influência. Não era apenas medir o tempo, era declarar: eu cheguei. Políticos, empresários, atletas, artistas, todos queriam carregar a coroa. Parte desse sucesso vinha da consistência obsessiva herdada de Hans. A Rolex não lançava dezenas de modelos por ano. Cada lançamento era cirúrgico, pensado para se tornar eterno. O Submariner, o Daytona, o Datejust, o Day-Date, todos se tornaram ícones, não apenas produtos. A força não estava em quantidade, mas em permanência. Outro fator foi a raridade calculada. A fundação controlava rigidamente a produção,
nunca permitindo que houvesse excesso. Comprar um Rolex se tornava uma experiência quase ritual, cercada de espera, desejo e status. O cliente não sentia que estava comprando um objeto, sentia que estava conquistando algo. E essa psicologia era ouro puro. Enquanto o mundo acelerava com tecnologias descartáveis, a Rolex se apresentava como o contrário, algo feito para durar gerações. Esse contraste criou uma aura quase mística. Em um mundo onde nada parecia fixo, um Rolex parecia eterno. E a narrativa era sempre alimentada por histórias reais. Rolex no pulso de exploradores. Rolex sobrevivendo a mergulhos impossíveis. Rolex testemunhando vitórias olímpicas. Rolex presente em mesas de negociações que mudaram o destino de países. Cada uma dessas histórias não era apenas publicidade, era mito. Um mito que reforçava a ideia de que a marca não media apenas segundos, media conquistas. A independência da Fundação Hans Wilsdorf também permitiu que Rolex se tornasse mais do que empresa, se tornasse instituição. Os lucros eram reinvestidos, parte era destinada a causas filantrópicas discretas, e a imagem pública da marca se tornava cada vez mais inacessível, quase mítica. Rolex não era só luxo, era um clube invisível. Nas últimas décadas, esse mito só cresceu. Hoje, a Rolex é mais do que uma marca de relógios. É sinônimo de status em qualquer cultura. Em Tóquio, Nova York, São Paulo ou Genebra, um Rolex significa a mesma coisa: vitória. Poucas empresas no planeta alcançaram esse nível de universalidade simbólica. E tudo isso só foi possível porque Hans Wilsdorf pensou além da própria vida. Enquanto muitos fundadores criam empresas para enriquecer seus herdeiros, Hans criou a Rolex para desafiar o tempo. Ele sabia que morreria, mas sua criação viveria. E assim aconteceu. Décadas depois de sua morte, a Rolex continua a marcar não apenas horas, mas eras. É o testemunho silencioso de que, quando se alia obsessão, visão e disciplina, até mesmo um órfão pode coroar o mundo. O século XXI trouxe um cenário novo para o luxo. A globalização espalhou símbolos de status pelo planeta e a internet transformou desejos locais em febres globais. Marcas tiveram que se reinventar para sobreviver em meio à avalanche de informação e consumo. Mas a Rolex não precisou correr, porque já estava acima da corrida. O que Hans Wilsdorf construiu resistiu ao tempo de maneira quase sobrenatural. Décadas após sua morte, a Rolex continuava crescendo. Silenciosa, seletiva, intocável. Sua força não estava em se adaptar ao mundo frenético, mas em permanecer fiel à disciplina de sempre. No século XXI, essa estratégia mostrou sua genialidade de forma estrondosa. Enquanto empresas modernas apostavam em publicidade agressiva, em colaborações chamativas, em lançamentos anuais que tentavam chamar atenção no barulho do mercado, a Rolex fez exatamente o oposto. Restringiu ainda mais sua produção. Criou um marketing de escassez quase cruel, onde ter dinheiro não era suficiente. Comprar um Rolex novo, em muitos casos, se tornou uma batalha. Listas de espera se estendiam por meses, às vezes anos. Revendedores autorizados recebiam estoques limitados. O resultado? O desejo disparava. Essa estratégia elevou Rolex a uma categoria acima de simples consumo. Ela se transformou em moeda. Em cidades como Nova York, Londres, Dubai e Hong Kong, um Rolex não era apenas um relógio. Era um ativo, um investimento. Modelos icônicos como o Daytona, o Submariner ou o GMT Master começaram a ser negociados em leilões por valores muito acima do preço de tabela. Um Daytona de Paul Newman chegou a ser vendido por mais de 17 milhões de dólares, tornando-se um dos relógios mais caros da história. E isso era exatamente o que Hans Wilsdorf havia previsto em essência. Um objeto que não se desgasta no tempo, mas que o vence. Um Rolex não se desvaloriza, se transforma em herança.
Passa de pai para filho, de líder para sucessor, carregando consigo não apenas segundos, mas histórias. A Fundação Hans Wilsdorf, discreta e poderosa, continuou blindando a marca. Os lucros astronômicos eram reinvestidos no fortalecimento da Rolex e em obras sociais silenciosas. Ao contrário de outras gigantes do luxo, que abriram capital e se tornaram parte de conglomerados bilionários, Rolex permaneceu independente. Essa independência era sua arma secreta. Sem acionistas pressionando por mais lucro imediato, podia manter o controle absoluto sobre qualidade, produção e imagem. E a imagem só cresceu. Em um mundo onde o luxo muitas vezes se vulgariza, a Rolex conseguiu preservar algo raro: exclusividade. Cada campanha publicitária, cada associação cultural era cuidadosamente calculada. Rolex patrocinava Wimbledon, o Masters de golfe, os Jogos Olímpicos, regatas e eventos de prestígio. Mas nunca de forma ostensiva. O logotipo da coroa aparecia sutil, silencioso, mas carregado de significado. Na cultura pop, Rolex se tornou referência quase obrigatória. Rappers, estrelas de cinema, empresários e atletas citavam a marca como o ápice da conquista. Em músicas, filmes e até discursos, um Rolex era mais do que tempo. Era a prova de que alguém havia chegado ao topo. O marketing já não precisava ser feito pela empresa. O mundo fazia por ela. No entanto, a Rolex nunca se deixou levar pela euforia. Continuava limitada, seletiva, rigorosa. Os modelos mudavam pouco ao longo dos anos. Pequenas evoluções técnicas, ajustes sutis de design, mas nada que rompesse com a tradição. Essa consistência era, ao mesmo tempo, o segredo do mito. Enquanto outras marcas corriam atrás de tendências, Rolex permanecia atemporal. E a estratégia de escassez só aumentava o mito. Em revendedoras oficiais, as prateleiras muitas vezes estavam vazias. O consumidor rico que entrava não podia simplesmente comprar o modelo que quisesse. Precisava esperar, precisar provar sua fidelidade à marca. Esse paradoxo criava um efeito psicológico devastador. Quanto mais difícil era ter um Rolex, mais as pessoas desejavam um. No século XXI, em plena era digital, a Rolex se tornou também um símbolo de resistência à efemeridade. Smartphones, smartwatches, tecnologia descartável, tudo parecia envelhecer em meses. Mas um Rolex, fabricado com métodos tradicionais, ainda era visto como eterno. Para muitos jovens milionários, comprar um Rolex era quase um ritual de passagem, uma forma de provar que, em meio ao caos do mundo moderno, eles haviam conquistado algo que duraria. E tudo isso só reforçava a visão de Hans Wilsdorf. O órfão que perdeu os pais aos 12 anos havia dedicado a vida a criar algo que não pudesse morrer, e conseguiu. Hoje, Rolex não é apenas uma marca de luxo, não é apenas uma empresa suíça de relojoaria. É um mito, uma instituição cultural, um totem de poder reconhecido em qualquer parte do planeta. Em leilões, em salas de reuniões, em camarotes esportivos ou nos pulsos de exploradores modernos, a coroa continua brilhando. E cada segundo que passa é uma lembrança silenciosa de que Hans Wilsdorf venceu o inimigo que mais o atormentava: o esquecimento. Ele morreu em 1960, mas seu legado continua vivo, marcado em ponteiros que jamais param. O tempo tentou destruí-lo, mas ele respondeu de forma implacável. Construiu um império que reina sobre o tempo.